pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Nunca ouvi os dias em que conseguiste me amar, mas aquela que na vida abominaste, na morte irás adorar. Se você estava achando que não teríamos Edgar Allan Poe no mês de outubro, você se enganou. Hoje eu vim conversar com vocês sobre Contos de Amor e Terror do Edgar Allan Poe. Esse livro eu li ali pelo começo do ano, é da editora Martin Claret. A tradução foi feita por Eliane Fittipaldi e Kátia Maria. E é um livro que eu comprei por conta de um outro que eu já havia lido, da mesma edição, que é Contos de Suspense e Terror. Eu vou deixar até aqui nos cards o vídeo para vocês verem, tá? Que é da mesma edição. Por que eu quis comprar este? Primeiro porque eu gostei muito do outro, a leitura foi muito gostosa. E principalmente por conta das notas da tradução. Primeiro, a tradutora, as tradutoras, elas introduzem pra gente a forma com que elas escolheram traduzir o livro do Poe, tá? As histórias deles, para deixar o mais similar e mais próximo ao que saiu do original mesmo. Então elas vão explicando como que funciona o processo de conhecer e tudo mais. Então isso é muito, muito legal. Eu já havia lido na outra edição, então assim, esse é um ponto que eu colocaria para a editora, porque eu acho que ela poderia colocar, talvez, outras informações, já que é um outro livro, tudo da mesma edição. Então imagina se saísse 10 livros com a mesma informação no começo, acho que não tem necessidade. Mas vale muito a pena você ler se você pegar qualquer uma das edições, porque é muito, muito boa. Ao final do livro, a gente tem algumas explicações sobre os contos, sobre contexto histórico, sobre por que o autor escreveu de determinada forma. Então, isso também é muito legal. Às vezes você lê o conto e não tem o entendimento completo, e com essas notas você consegue entender melhor e às vezes até apreciar a obra de uma maneira diferente, tá bom? Mas antes de eu começar a conversar com vocês sobre cada conto em si, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, ativar o sininho, porque é muito importante, tá? E se tiver interesse neste livro ou em qualquer outro, compre com o meu link da Amazon também, porque isso ajuda muito, muito no canal, tá? Então vamos conversar, porque a gente tem alguns contos aqui, que são O Retrato Oval, Ligeia, Berenice, Morella, Eleonora e O Encontro Marcado. Então vou conversar com vocês sobre cada um deles. Retrato Oval é o nosso primeiro conto. E aqui a gente vai acompanhar a história de um homem que ele estava ali andando e, por consequência de um tempo ruim, ele não vai conseguir voltar para sua casa. Ele tá com o seu empregado e ele vê uma casa meio que abandonada ali, uma propriedade bem grande até. E aí ele pede pro funcionário dele, o empregado dele, arrombar para eles poderem entrar ali e pelo menos se esconderem dessa tempestade. Ele escolhe um quarto aleatório ali para acabar dormindo e descansando e no dia seguinte seguir com a viagem. Enquanto ele tá deitado e com uma vela, ele percebe que naquele quarto existem vários quadros. E ele começa a apreciar cada quadro, porque isso o interessa muito. E ele vai olhando, e em um determinado ponto ali da noite, ele pede para que o empregado mude essa vela de lugar, e é quando ele se depara com uma obra que ele não tinha visto até o momento, que é um retrato de uma mulher numa moldura oval. E ele tem alguns sentimentos ali meio que estranhos a respeito daquele retrato, porque parece para ele uma pintura muito vívida, muito real. Aquilo mexe um pouco com ele e ele acaba encontrando ali perto da mesa de cabeceira, enfim, um folheto. E nesse folheto explica a obra, como que ela foi criada, em quem que ela foi inspirada e o do porquê que ela tá ali. Então, quando ele começa a ler esse folheto, é que a gente vai conhecer efetivamente qual é a origem dessa obra, e é aí que tá o terror, então eu não vou continuar falando sobre ele. Foi uma história bem diferente, um terror bem diferente, não me atingiu, não tive medo, mas ele fala um pouquinho sobre a obsessão do homem nesse conto. Então a gente vai ver a obsessão dessa mulher que pousava para esse pintor e desse pintor para com a sua pintura. Então era uma história de amor entre três
onde nenhum era retribuído. Então é uma história muito legal, muito complexa e que a gente vai ver através desse olhar desse viajante que também tá conhecendo a história ali junto com a gente. É um dos contos bem legais aqui, esse retrato oval, e ele é mais para te introduzir a esse início, né, desses contos de amor e terror do Edgar. Ligeia é um conto de amor, né, entre um homem que se casa com essa mulher chamada Ligeia. Ela é uma mulher alta, esguia, de uma ótima educação, ela é morena, de cabelos pretos, longos, e você percebe que o narrador da história, né, que é o marido de Ligeia, ele ama muito, muito essa mulher. Só que acaba que Ligeia adoece e morre, então ele fica completamente perdido após a morte de Ligeia. E o quanto ela era uma ótima esposa, apesar, claro, de suas peculiaridades. Então, ele decide fazer uma inovação ali na casa dele, muda tudo, né? Então, as paredes, elas são repletas de tapeçaria, tudo é elevado a gastos estrondosos. Ao mesmo tempo ali que ele começa a iniciar um vício por ópio também, né? Então, ele começa a se drogar para abalar aquela tristeza que ele sente. Passa o tempo e ele percebe que ele precisa de uma companheira e acaba casando com uma outra moça. E essa moça, ela é completamente diferente de Ligeia. Então ela é baixa, ela é bonita, ela é loira. Então ela é o inverso de Ligeia. E isso, a princípio, que é uma coisa boa, se transforma numa eterna comparação com a ex-esposa. Acontece que essa segunda esposa também começa a adoecer, mas com coisas sobrenaturais envoltas. Então a gente vai ver a percepção desse homem que era tão apaixonado pela sua ex-esposa, que acaba colocando grandes expectativas na nova para que ela seja igual à ex-esposa, coisa que ela nunca vai conseguir ser. E a nova esposa começa a adoecer, assim como a anterior. Ele não sabe muito o que fazer e ele começa a ter algumas alucinações ali quanto ao que é real e ao que é irreal, e referente à doença dessa nova mulher que ele tem em casa. Então é uma história ali de um amor que fica o tempo todo na mente dele e que a gente não sabe ao certo o que vai acontecer. Eu gostei até do final dessa história, eu só acho que a conclusão dela foi muito injusta com essa nova esposa, né? Porque é a percepção desse homem, ele é o grande culpado de tudo. Não é porque ele sofreu muito com um amor perdido que ele podia deixar acontecer tudo que aconteceu com essa nova esposa. Então ele simplesmente viu uma fuga ali no vício, no ópio, agarrou ela e deixou com que tudo acontecesse, sendo que foi escolha dele mesmo casar-se novamente, então ninguém o obrigou. Ele era responsável pelos sentimentos e pela vida daquela mulher. Então eu acho que o final ele foi bem legal, fechou muito, mas eu fico um pouco entristecida mesmo com o desfecho dessa nova esposa. Então eu acho que é isso. Berenice é uma das histórias mais impactantes por conta do final, porque você não dá nada para os personagens, mas aí no final acontece o que acontece. E a gente vai saber que a Berenice, ela é prima de Egeu. Egeu ali, ele é um rapaz, né, já adulto, que cresceu com Berenice, mas como ele sempre foi adoentado, ele acabava que não brincava, nem nada assim, então ele era muito recluso. Ele tem um hiperfoco, então quando ele bota alguma coisa na cabeça pra tirar aquilo, é só concluindo o que ele precisa fazer. E ele se interessa por assuntos um pouco bizarros, tá? Só que conforme o tempo vai passando, ele acredita que está apaixonado por Berenice e pede a sua mão. Pouco tempo depois ele já se arrepende de ter feito o pedido da mão de Berenice, mas ele segue em frente. O problema é que Berenice, que era uma mulher super ativa, viva e feliz, acaba se fechando aos poucos, e esse fechamento faz com que ela comece a ficar adoecida também. Então acomete a ela uma doença que ninguém sabe o que é, e ela aos poucos vai ali se desvaindo. Então essa é uma história em que uma mulher que era extremamente saudável, logo em seguida de ter ficado noiva com seu primo, ela começa a perder a sua vitalidade. E aí a gente vai ver
que o Egeu, ele começa a ter uma grande obsessão pela arcada dentária da Berenice, né? E a gente não entende muito bem, ele vai colocando algumas partes ali. E o final ele é bem surpreendente, tá? Fiquei me questionando se realmente tudo que aconteceu, o Egeu, ele relata que não se recorda, mas se ele não se recordava mesmo, ou se talvez tudo que aconteceu foi por culpa do Egeu, de alguma maneira ele já estava com essa obsessão e ele arrumou uma forma de concretizá-la. E ali a gente vai ver, né, num determinado ponto, um dos funcionários daquela casa falando que existe uma pessoa de uma determinada forma ali, mais viva ainda. Então, se realmente tudo não foi um plano de Egeu, eu não quero falar muito, mas esse foi um dos meus contos preferidos exatamente por conta disso, porque ele me deixou alguns questionamentos que eu precisava que eles fossem concluídos, mas eu acho que deixa o conto ainda melhor, pra gente sempre ficar na cabeça tentando descobrir se o Egeu realmente é um vilão ou ele é só um louco desvairado, ou se tudo aconteceu como deveria ter acontecido. Morella é de longe um dos melhores contos pra mim dentro, né, dessa coletânea aqui. Aqui a gente vai ter a história de um rapaz que se apaixona por Morella e ele que tá relatando ali pra gente. E ele fala das peculiaridades dessa mulher e que ela gosta muito de estudar assuntos ocultos, né? E com o tempo ele começa a se sentir amedrontado pela esposa e ele vai se afastando da mulher. Então eles continuam casados, mas ele mantém esse distanciamento. Morella acaba engravidando, mas tem a filha, mas acaba morrendo por conta de doença mesmo, de tristeza pelo marido ter se afastado e por conta do parto. Então tudo isso de uma vez acaba com que Morella vem a falecer. Desse relacionamento, como eu disse, eles têm uma menina ali e o pai, ele cria. Mas conforme ele vai criando essa moça, né, essa garota, ele percebe que ela é muito, muito parecida com a mãe. E que com o passar do tempo ela vai ficando mais e mais parecida, tanto nos interesses quanto nos trejeitos, na aparência. E até os 10 anos de idade, essa garota ela não tem nome, ela não foi batizada. O pai ele se recusa a dar um nome a essa garota e ele nem sabe que nome colocar. Mas acontece, né, um episódio específico durante o batismo de 10 anos, onde ele vai escolher o nome da garota, e eu acho que é aí que vem a grande revelação e a gente fica impactado, porque eu mesma não esperava que aquilo que aconteceu fosse acontecer, mas eu achei muito, muito legal, porque esse primeiro trecho que eu li aqui quando eu introduzi pra vocês é o do trecho da Morella, né, do conto da Morella, e ele fala ali muito, né, tipo, você me abandonou, então agora, depois da minha morte, você não vai parar mais de pensar em mim, mesmo tendo me abandonado, porque você me fez sofrer em vida. Então eu gosto dessa vingança ali da Morella e de como ela consegue, mesmo após da morte, causar tanto temor nesse homem, causar tanto medo e fazer com que ele se perca, né, na sanidade mesmo. Então é um livro muito, muito bom essa história, esse conto, e eu recomendo bastante. Eleonora é um dos contos que eu acho que mais fala sobre o amor em si. Ali a gente vai ver um casal muito jovem se apaixonando realmente, a gente consegue acompanhar essa história de amor. E eles se casam. Bom, mas a Eleonora começa a adoecer, como tantos outros contos, né? A gente vê que ela começa a adoecer, e acaba que ela força com que o marido dela faça uma promessa de que nunca mais vai se casar com outra mulher se ela morrer. E ela acaba morrendo. E ele, sim, faz essa promessa a ela. Então, no futuro, depois de um tempo, acaba que esse homem se casa com outra mulher. Então, esse é um conto realmente que eu acho que é um conto mais de amor do que de terror, porque a gente não vai ver nenhuma consequência a partir disso, né? Então é um conto assim pra você ver ali que talvez exista uma luz no fim do túnel e que também não adianta a gente prometer alguma coisa que a gente não vai cumprir e que a gente precisa também estar disposto a abrir mão daquilo que a gente ama. Não dá pra gente, mesmo depois da morte, ficar agarrado a um amor que talvez a pessoa vai ficar infeliz
se ele ficasse sozinho, entendeu? Então eu acho que é um conto mais para trazer essa reflexão sobre o amor em si. E é um conto tranquilo, não vou falar que foi um dos meus favoritos, mas é um conto legal de você se conhecer. Encontro Marcado foi um conto que eu não sabia muito o que esperar. A gente vê uma cena ali no começo de um homem numa ponte, olhando para uma casa, embaixo alguns gondoleiros, e uma situação muito estranha de uma mulher extremamente bonita, que é a Marquesa, que acaba derrubando um bebê nesse rio, e que várias pessoas tentam localizar essa criança, tentar salvar, e acaba que esse homem que estava olhando ali para aquela casa da Marquesa, ele pula nesse rio e salva a criança. A partir daí, o homem decide voltar para casa e ele acaba pegando um gondoleiro para que esse gondoleiro o leve até a casa, e ele leva esse homem, né, esse taxista para dentro da sua casa e começa a mostrar as obras de arte. Pede também para que esse homem sente-se à mesa com ele, coma, jantem, e você não entende muito o que tá acontecendo ali, qual que é o encontro marcado, o que levou esse homem do nada a convidar esse gondoleiro a ir até a sua casa, uma casa que precisa de vários funcionários, mas que naquela noite não tinha ninguém. Então, alguns questionamentos que você vai se fazendo ao longo, você não sabe muito bem para onde que o autor quer te levar, mas quando chega no final tudo é esclarecido, né? Então a gente vai perceber só na manhã seguinte qual que era o encontro marcado desse rapaz, com quem que ele ia se encontrar e por que aconteceu tudo o que aconteceu. Então é um ótimo conto também, porque eu acho que você não espera tudo que você vai receber ali, apesar de serem, né, contos de amor e terror, e você sabe que muita coisa ali envolvendo o terror, como morte, né, desespero, essas coisas possam acontecer. Eu não esperava o que aconteceu, então eu fiquei muito grata e muito surpresa com este conto em específico, tá? Então eu acho que é isso, gente. Eu conversei um pouquinho com vocês, dei um briefing mais ou menos de como que funciona cada conto, mas eu acho que só lendo e tendo a experiência de leitura é que você vai entender mais um pouquinho sobre o que o Edgar Allan Poe quer passar pra gente, o que ele deixou aí, né, de presente pra gente como leitor. Então eu aconselho muito mesmo a leitura desse livro, porque é muito gostosa e, como eu disse, se puder, compre essa edição. Ela fala bastante, ela explica pra você alguns conceitos, né? Entre as duas edições, contos de suspense e terror e contos de amor e terror, eu ainda prefiro a anterior. Eu acho que tem, além de histórias mais famosas, eu acho que tem histórias mais impactantes. A de amor e terror, eu achei que em todos os casos sempre a mulher acaba morrendo adoecida, sempre esse homem que tá narrando a história, ele traz pra você que ele é a vítima de toda a situação, mas nem todas as situações os homens são vítimas, eles só se colocam nessa posição. E eu acho uma perda grandiosa de personagens femininos, de tanto que eles morrem aqui nessas histórias, mas eu acho que vale muito a pena e eu acho que vocês vão gostar. Então eu acho que é isso. Me sigam no Instagram, @diadilivro, sempre tem conteúdo novo lá, então é importante que você me apoie lá também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, para quem gosta, para quem não gosta de literatura, coloca ele para conhecer esse mundo, porque vai ser muito bem-vindo. E é isso, eu espero vê-los em breve, um grande beijo, tchau!